A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me assistem agora, neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje o tema também é muito forte. Eu quero aqui ajudá-los, dar umas dicas baseado em tudo o que eu tenho aprendido com o Senhor. Sei que é um assunto em que alguns podem concordar, outros não, mas quero aqui participar a vocês algo que eu tenho ganho. Eu acredito que vou ajudar muita gente através deste assunto. E o assunto de hoje é correto conversar com os demônios? O que você acha? Ficar falando com os demônios, consultar os demônios, falar com eles, como eu tenho certeza que você já viu isso é correto? A minha resposta é depende. Depende da situação e do porquê. Eu vou aqui colocar os dois lados para que você tenha uma direção, tudo bem? Então, antes de entrar nesses detalhes, é importante que você creia que os demônios existem e eles estão aí solto, por aí. E até muitos estão em pessoas e eles estão estragando a vida de muita gente. Você crê que o diabo existe? A Bíblia diz que sim. E ele está solto por aí também. E quando Jesus veio, ele também tratou com isso e nos ensinou muitas coisas que eu quero aqui partilhar com vocês. Então a primeira questão é você crer que Deus existe, que Jesus existe, que Satanás existe, que os anjos existem e que os demônios existem. Quer você acredite ou não, mas eles estão aí. Então, é importante você primeiro entender isso. Outra coisa é importante você entender que para lidar com o mundo espiritual e com os demônios, você precisa ser uma pessoa que tem Jesus no seu coração. Se você não tiver Jesus no seu coração, se você não está em paz com Deus, então não vá mexer ou lidar com demônios, porque você vai ser retalhado, ok? Se é essa a sua situação e você está no meio de pessoas, de parentes que têm essa situação de demônios, chame alguém que tenha Jesus no coração para ajudá-lo, tudo bem? Então aqui eu quero ajudar vocês, porque graças a Deus o canal tem crescido, muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil têm me ligado pedindo ajuda também sobre esta área. Então eu quero comentar alguma coisa. Vamos lá. Deus, ele não tem problema de conversar com Satanás, porque Deus é Deus. Então, estou lembrando aqui, no livro de Jó, quando Deus ali reuniu seus filhos, que são os anjos, Satanás se apresentou. E Deus faz questão de deixar registrado que conversa com Satanás e diz: de onde você vem? E ele fala: eu vim de rodear a terra. E aí Deus também começa a dizer: observaste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então ali é uma conversa, lógico. Você pode dizer: mas é Deus. Então Deus sabe com quem ele está lidando. Então ele vai usar toda aquela situação para tratar com o seu servo Jó e usando até mesmo o próprio inimigo, ok? Esse é um item que eu quero que você lembre para ir formando um pensamento na sua cabeça. Uma outra passagem em que Satanás está conversando agora com os seres humanos é logo lá no início, em Gênesis, quando Deus criou Adão, depois veio a Eva de sua costela, e Deus deu ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, lembra? Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que a serpente mais sagaz, então ali era Satanás, se corporificou naquela cobra, então aquela cobra estava falando. Então quem estava falando era Satanás, através desta cobra, conversando com quem? Com a Eva. E a Eva conversou com ele. E aí bateram um papo e nesse ponto Satanás enganou a Eva, dizendo que não teria nenhum problema em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a Eva deu ouvidos a Satanás, ela comeu, deu ao seu marido, ambos pecaram, e aí entrou o pecado por meio deles, por meio de Adão, que ele é o cabeça, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e hoje nós somos o que somos, e a terra está do jeito que está. Por quê?
Porque a Eva deu ouvido a Satanás, a um espírito, a um demônio, a uma entidade, ok? Então, primeiramente, eu quero aqui enfatizar para você que Deus, mesmo sabendo que eles estão por aí, Deus dá uma ordem e Deus não aprova quem consulta os demônios, ou seja, vai conversar com eles. Consultar o que é? É você ir buscar neles uma solução, um entendimento, uma interpretação, ou até buscar uma saída. Então Deus reprova quem faz estas coisas. Por quê? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e todo o seu exército também é igual a ele. Porque Satanás e os demônios vieram para roubar, matar e destruir. Então, em hipótese alguma, nem eu e nem você devemos buscar, consultar os demônios, as entidades. E aí tem muitos lugares, seitas espalhadas no Brasil e no mundo, em que as pessoas vão atrás desses demônios para fazer trabalhos, para fazer consultas, até pagam, para muitas vezes pedir um lado sentimental, um marido, uma esposa, uma cura. E muitas das vezes, lamentavelmente, pessoas vão a esses lugares para fazer trabalhos amaldiçoando o seu próximo. Então, tudo isso já é pecado. E, acima de tudo, consultar um demônio é absolutamente abominável a Deus. Então, eu vou dar um texto baseado nesta afirmação que estou colocando aqui para vocês agora. O texto está em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 a seguir. Eu vou ler para vocês aqui agora. Preste bem atenção. Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem o adivinhador, nem o prognostificador, nem o agoreiro, nem o feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, nosso Deus. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então olha o versículo 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações, olha o que eles fazem, as de possuir, ouvem, porque as nações que o povo de Israel iam possuir, que eram os gentios, que somos nós, essas nações, elas ouvem, sabe quem? Os prognosticadores. Eles ouvem os adivinhadores. Mas Deus fala, porém, a você que crê em Deus, em Jesus, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ok? Então, está muito claro, tem muitos textos. Eu não vou me alongar, porque é importante, você pode entrar nos comentários. Deus não quer que eu e você consulte os mortos. Por quê? Quando você vai consultar os mortos, você está tendo uma atitude de acreditar naquilo. E quando você acredita nisso, você primeiro está negando o Senhor. Você está dizendo que Deus não é poderoso para te mostrar, ou te revelar, ou até te ajudar. Ok? Então, e sendo que esses demônios, eles são mentirosos. Eles nunca vão te levar para a verdade, porque neles não há a verdade. A verdade somente está em Jesus Cristo, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tranquilo? Beleza? Ok. E isso sempre foi a minha formação e continua até hoje espiritual. Em muitos anos de estudo pela palavra de Deus, eu fui sendo ensinado e o Espírito Santo me ensinando muitas coisas através de grandes homens. E Deus foi
na sua infinita misericórdia, me separando para este ministério, onde tenho aqui o canal Ministério Jesus Liberta os Cativos. Eu nunca fui atrás, Deus mesmo que conduziu, então eu falo, Senhor, eis-me aqui. Então, Deus foi mostrando coisas para mim, até quebrando paradigmas, compreendendo estas verdades, mas cada coisa no seu devido lugar. Então, quando chega Jesus Cristo, ele também lidar com os demônios, que é o assunto em pauta, e aqui acontece algo interessante, a qual o tema da mensagem é correto falar ou conversar com os demônios? Por isso que eu disse, depende do que e para que você quer conversar. Qual é a motivação, ok? Qual é a sua motivação pela qual você quer consultar ou falar? Se a sua motivação for baseada num propósito que Deus te deu, e eu vou dar um exemplo para vocês, então isso está certo. Agora, se a tua motivação for pessoal e querer saber de coisas ocultas sem a permissão de Deus, isso está errado. Isso também Deus vai usar cada um de uma forma, de uma maneira. Mas sempre, independentemente de como ele usa, nunca vamos mudar aquilo que o Senhor nos ensinou. Entende? Consultar é uma coisa e falar com os demônios com um propósito de salvar, de trazer à tona aquela pessoa para ser liberta de uma situação. Então Deus nos mostra algo tremendo aqui. Então, Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 5, eu vou ler aqui uma passagem interessante, do versículo 1. Agora vamos ver como Jesus reage aqui, tá bom? Marcos 5, versículo 1 diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro. Olha a situação desse rapaz. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, que coisa, hein? Despedaçados totalmente. E ninguém podia subjugá-lo. Ninguém pode. Preste bem atenção. Nem eu e nem você podemos lidar com nenhum demônio por conta própria. Somente, por isso que eu disse, somente Jesus consegue fazer isso. E se você, volto a repetir, não tem Jesus, não vá. Mas se você tem, pode ir confiante que o Senhor é contigo. Versículo 5. Este homem imundo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe esse demônio viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios sabem quem é Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha que coisa. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus está falando para ele: sai desse homem. E perguntou-lhe, agora olha que interessante. Jesus agora, ele conversa com esses demônios. E a conversa, quando se direciona a ele, seja rápida ou não, mas ele está dizendo assim. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Então você para e pensa, Jesus é próprio Deus, é o Filho de Deus. Você acha que ele não sabia com quem ele está lidando? Sim. Mas Jesus está nos ensinando. E ele pergunta para o demônio. E aí você fala, mas o demônio mente. Você acha que o demônio aqui, nessa hora, está mentindo? Aqui não. Por quê? Eu vou explicar. Respondeu ele, esse rapaz endemoniado: Legião, que foram os demônios, Os demônios responderam: Legião é o meu nome. Por quê? Porque somos muitos. Então, aqui Jesus, como homem, entende? Ele entendeu que estava lidando com uma legião. Por quê? Porque eram muitos demônios naquele homem. E tem muitos demônios em homens por aí, que se eu fosse contar a experiência que Deus tem me dado, o vídeo ficaria muito longo. E aí esses demônios, olha que interessante, rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Quem
trabalha com batalha espiritual sabe que existe domínio territorial, que os demônios eles têm que submeter as suas autoridades, e quando eles perdem este território, eles são castigados. E olha que interessante, que Jesus, ele atende o pedido desses demônios. Ele disse no versículo 11 assim, continuando o texto. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus. Olha o nosso Jesus como é tremendo, queridos. Dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ué, isso foi uma sugestão dos demônios, não foi de Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus o permitiu. Entende? Não é que Jesus é amigo deles, mas Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, versículo 13, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E finalizando o versículo 14, os porqueiros, os que tomavam conta dos porcos, fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Ok? Então, o que eu quero com tudo isso é dizer para vocês que, como esse canal ele é um canal em que tem a ver com batalha espiritual, evangelismo, salvação de almas, cura e libertação, Deus quer sempre nos ensinar como lidar com o inimigo. E aí, eu tenho toda essa teologia, toda essa educação da palavra de Deus no meu coração. Só que Deus sabe que eu vou entrar em lugares que eu tenho que compreender. Deus sabe com quem eu vou lidar. Eu não sei, mas Deus sabe. Da minha parte é confiar em Deus e fazer o que Ele manda. Então, o meu negócio é Deus, Jesus, Espírito Santo e a sua palavra. E eu creio que Jesus Cristo venceu o diabo, os demônios, principados, potestades, a morte. Ele venceu as doenças, as enfermidades, Ele cura. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus do impossível. Amém? Então Deus me ensinou uma coisa a mais. E eu quero passar isso aqui para você, porque possivelmente você esteja passando por isso também. Eu fui levado pelo Espírito Santo a conhecer uma família. Essa família, outrora, eles não eram evangélicos, foram ganhos, convertidos, salvos e batizados. Glória a Deus por isso. São grandes amigos meus hoje. E eles, outrora, tinham mexido com muitos espíritos. Eles consultavam espíritos, eles faziam trabalhos. Mas Deus é maravilhoso e dá oportunidade e chance para eles e para você se arrepender. Enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de se arrepender. Então, ali foi que Deus começou o trabalhar na minha vida, nessa área de cura e libertação. Até então, eu nunca tinha envolvido com isso. Eu sempre estudei a palavra de Deus e sempre fui muito tradicional. E Deus sempre falou para mim que o amor vence todas as coisas. E dentro desse amor que é Deus, Ele quer nos ensinar muitas coisas. E ali quando eu comecei a fazer as reuniões nas casas, é interessante que os demônios que pertenciam àquele lugar por direitos, eu explico isso em outros vídeos, por essa família ter dado tanta legalidade a eles, agora eles são crentes, mas eles tinham que agora se santificar, eles tinham que ser limpos. Eu falo de outros vídeos, porque as pessoas pensam que se converteu a Jesus, está tudo resolvido. Sim, está resolvido, ou seja, a salvação. Se você morreu hoje em Cristo, você está salvo. Mas não quer dizer que você esteja liberto. Tá? Vejam os outros meus vídeos. Mas eu quero dizer para vocês aqui sobre os demônios. E ali os demônios vinham, manifestavam e eu expulsava. Aí tínhamos as reuniões, adorava a Deus, ficávamos felizes, o demônio foi embora, beleza. Voltava no outro sábado, fazíamos as reuniões, o demônio vinha de novo. E aí já estava ficando preocupado. E aí eu expulsava, tínhamos comunhão e ia embora. No outro sábado, quando íamos adorar, invocamos o nome do Senhor Jesus, o demônio manifestava. E aí eu falei, Senhor, aí tá de brincadeira, né? Quer dizer, vamos ficar nisso até quando? E Deus estava me ensinando. Porque era legião, tinha muitos, não só na mãe, mas nos filhos e na casa, tinha trabalho. Então, é algo assim, queridos, que quando você faz um ato, peca, você foi lá e fez específico. Então Deus tem me ensinado pela Bíblia que confissão de pecado também é específico. Você não pode generalizar.
Então cada coisa tem que ser tratado pelo sangue de Jesus Cristo, compreende? E você precisa se arrepender especificamente. E eu tenho dito também nos outros meus vídeos, praticamente fiz 3 vídeos de objetos de maldição, que também é uma outra área que as pessoas precisam entender, que é uma legalidade a qual no mundo espiritual, no satanismo, no mundo das trevas, como eles fazem para adentrar na sua casa e trazer problemas. Eles consagram objetos e com isso vendem, colocam no comércio, nas lojas, coisas bonitas. E você não percebe, sem roupas, objetos, fotos e um monte de coisa. E é interessante, vocês sabem bem disso, que tem gente que vão nesses lugares, como eu disse que não era para ir, consagram famílias. E lá eles fazem o quê? Vocês sabem disso, né? Eles deixam uma foto lá. Já ouviram falar nisso? Deixam uma foto, deixam uma peça íntima, uma peça de roupa. E esta família tinha feito tudo isso, mas eu não sabia. Então, eu comecei a orar e falei, Senhor, não dá para ficar todo o culto ir lá expulsando demônios. Isso tem que acabar. Eu não estou aqui para ficar dando, atenção para demônio. Eu nem gosto de falar com eles, essa que é a verdade. Eu nem quero conversar com eles, porque eles são todos mentirosos. Mas por que eles manifestam? Eles estão atrapalhando. E eu não quero mais que esses demônios se manifestem. Então eu falei, Senhor, me dá uma direção, porque eu sei que Tu és poderoso. Agora eu só quero entender por que no Teu nome expulsa e depois aparece outro. E aí acredite, meu amado, você pode me criticar, você pode dizer que está errado, mas eu estou te dando algo que Deus me deu, e eu tenho certeza que é de Deus, não é do inimigo, porque o inimigo não vai dar um tiro no pé dele. Ele não vai querer perder território, compreende? Então, eu acredito que Deus falou no meu coração assim, olha, você quando chegar lá e o demônio se manifestar, você vai perguntar para ele, por que você está aqui? Ponto. Aí eu falei para Deus, mas não é errado conversar com os demônios? E aí foi que Deus falou para mim, é errado você consultá-lo. Mas quando você está em batalha espiritual, que o demônio manifesta, você tem autoridade para perguntar e dizer para ele assim, não minta, foi o que eu fiz, porque se você mentir, eu vou queimar você com o fogo do Espírito Santo. Então quando você dá a ordem, é você que está no comando. Agora quando você consulta, você está se submetendo, entende? Então porque o que é errado? É quando você vai buscar tirar uma dúvida, aí você está consultando e você está submetendo e dizendo para aquele demônio que ele é superior a você e que ele é que conhece tudo. Isso é pecado. Agora, quando você está em Cristo e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, Satanás, principado, potestade, demônio, e Deus fala assim, você agora, com a autoridade que eu te dei, um exemplo, quando você diz assim, espírito imundo, sai, ele não obedece? Sim ou não? Quem tem essa experiência sabe. Então ele obedece. Quando você diz, eu te expulso, em nome de Jesus, ele não sai? Então ele te obedece. Quando você diz assim, mão para trás, se ajoelha aí, ele não obedece? Então, porque você está no comando. Compreendeu? Então isso foi abrir na minha mente. E ele falou, eu não perguntei para o demônio qual era o teu nome? Eu não quis consultar, qual é o teu nome? Então ele diz, é legião. Eu falei, então pronto, eu sei com quem estão lidando e como que eu vou fazer agora. Então você tem que saber em que área que você está entrando. Você tem que saber quais são os demônios que estão ali. E ali, eu falei, tudo bem então, Senhor. Cheguei no culto, e aí eu já sabia que ele ia manifestar, porque já foi designado por Deus, eu já esperava. Quando eu falei, Senhor Jesus, o demônio já manifestou. Eu já disse para ele, mão para trás e te amarro. Ele obedeceu na hora. Eu falei, glória a Deus. Aí eu lembrei que Deus falou, pergunta para ele. Aí eu falei, em nome de Jesus, espírito imundo, eu te pergunto e não minta para mim. Por que você está aqui e não vai embora? Aí ele olhou feio para mim e disse assim, eu estou aqui, com aquela voz terrível, tá? Que eu não vou imitar. Eu estou aqui porque esta família, os seus avós e tataravós, consagraram a mim uma foto à família deles. E esta foto está lá no primeiro andar, no quarto, no meio daquelas 5 caixas. Aí eu amarrei ele, deixei ele amarradinho e falei para as filhas, as que estavam, e os filhos que estavam ali daquela família, vão lá e tragam as caixas. E eles trouxeram 3 caixas, cada um trouxe uma.
e começaram a abrir, era muita foto. Vocês acham, querido, que eu ia saber qual era a foto? Não tinha como. E aí o demônio até dava risada, não tá aí, não tá aí, não tá aí. Aí eu falei, quieto. Aí eu falei, me responda agora em nome de Jesus. A foto consagrada a você está em uma dessas 3 caixas aqui? Ele falou, não. Eu falei, tá lá ainda? Tá. Aí eu falei, vão lá e pega as outras 2 caixas. Nem mexe mais aqui. Aí trouxeram as outras 2 caixas. Aí eu peguei uma das caixas e falei assim, está nessa daqui? Ele falou, não. Eu falei, deixa essa caixa de lado. Aí eu falei, e nessa, tá? Ele falou, tá nessa daí. Aí separamos tudo, viramos a caixa, muita foto, muitas fotos. Aí uma criança até de 8 anos de idade, que fazia parte, era a neta ali da mãe, a neta deles ali. Queridos, a criança achou a foto, tinha lá o avô, tinha lá o pai, tinha lá a mãe, tinha todo mundo lá. Quando ela pegou a foto assim que me deu, falou, tio, é essa foto que eu levantei, mas vocês precisavam de ver a cara do demônio. É minha, é essa que eu quero e queria, porque não, é minha e tal. Aí eu falei, essa aqui é a foto? Ele falou, é. Aí eu disse assim, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor tem me dado, eu quebro agora esta maldição e este trabalho que foi feito para essa família, consagrando eles a você, através dessa foto, eu quebro agora em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E rasguei aquela foto. Quando eu rasguei aquela foto, vocês não imaginam, mas parecia que houve um estrondo, assim, uma bomba. Ele gritou e foi embora. E a irmã, queridos, ficou curada, ficou liberta. E não teve mais problema nessa área, porque foi detectado a legalidade. Eu pergunto para vocês, vocês acham que eu ia saber que estava uma foto num quarto, num monte de caixa? Era muita coisa. E tem outros itens também, que por isso que eu digo, cada coisa tem que buscar, limpar, queimar, sabe? Seja o que for consagrado, você tem que tirar da sua casa. Ore, o Espírito Santo vai te dar uma direção. Muitas vezes, eu falo em outros canais, que o Espírito Santo me revela e me mostra. Outras vezes, Deus faz isso, querido. Você acha que é o inimigo? Não foi o inimigo. Como é que o inimigo, ele mesmo, vai dar um tiro nele mesmo, na cabeça dele? Porque ele não quer, ele não pode perder aquele lugar, aquele território. Porque ele sofre muito do outro lado, quando ele perde um corpo, quando ele perde uma família, quando ele perde uma casa, quando ele perde um terreno, quando ele perde um território, quando ele perde um país. Isso quem entende, sabe do que eu estou falando. Mas o que importa para você, que talvez seja até leigo nessa área, é que aquela família, aquela pessoa foi liberta. Por quê? Porque foi revelado, descoberto a legalidade e aquilo foi quebrado, compreende? Então, termino aqui, porque é muita coisa. O vídeo já está se alongando. Termino aqui dizendo o seguinte: consultar demônio é pecado. Ir atrás de demônios, de entidades, para consultar, fazer obra, fazer trabalho, para pedir coisas, é pecado. Deus abomina isso. Agora, quando você está em Cristo, está na batalha, muitas das vezes você vai chegar e vai expulsar e acabou e pronto. Muitas outras vezes, outro detalhe, toda pessoa que fica endemoniado, Deus só está mostrando que aquele demônio está ali. Você pode até expulsar, mas se você não entender qual é a legalidade pela qual ele estava ali, ele vai voltar. Eu vou dar um exemplo rapidamente, estou lembrando aqui, eu tenho que falar. Eu falei para um pastor que uma das legalidades são objetos, e ele não acreditava. Não, que Jesus, né, é Deus e não existem essas coisas. Eu falei, bem, eu estou falando para você que são princípios, você não entende princípios. Jesus é lógico que ele é Deus poderoso, mas Jesus, ele também obedece os princípios e os direitos dados ao inimigo. É você que não está compreendendo. Eu tive que aprender isso. Não é assim e tal, e foi. Aí ele chegou lá no culto, numa reunião de casa, uma irmã, uma pessoa lá endemoniou, e ele foi expulsar o demônio, né? Tava todo mundo ali, ele era o pastor, e foi expulsar o demônio. O demônio olhou para a cara dele, foi misericórdia de Deus, querido. Falou assim, eu não vou sair daqui. Ele falou, como que você não vai? Estou mandando em nome de Jesus. Aí ele falou assim, eu só vou sair daqui se você tirar aquele objeto, porque aquele objeto foi consagrado a mim, e eu tenho direito de estar aqui por causa dele. Se você não sabe disso, então você precisa entender o que é o mundo espiritual. Isso foi Deus usando de misericórdia, porque o demônio praticamente não fala essas coisas. Mas por que Deus permitiu isso? Porque na hora ele lembrou do que eu
tinha ensinado, falado para ele. Aí ele falou, puxa, o Juscelino tinha razão. Aí ele pegou, se arrependeu, foi lá, pegou o objeto, orou, quebrou. E quando ele quebrou, o demônio gritou e ele expulsou e foi embora. E aquela família foi liberta. Então, termino dizendo, não consulte demônios. Tudo bem? Segundo, para lidar com demônios, você tem que ter Jesus no seu coração. E a palavra de Deus clara no seu coração. Tudo bem? Não fique conversando com os demônios. Não fique pegando aquela situação da irmã, do irmão que está endemoniado. Me permita assim, dando shows ali na frente de todo mundo. Olha, ame a pessoa. Porque depois que acaba, ela fica toda dolorida. Eu não gosto disso, tá? Então, não fique perdendo tempo. Vá logo direto ao ponto. Se tiver que perguntar algo porque é necessário, o Espírito Santo te conduziu, pergunte logo, trate logo e expulse logo. Por quê? Você precisa amar essa pessoa que está sofrendo, tudo bem? Não esqueça que você está ali por amor àquela pessoa que está endemoniada e aquele demônio precisa sair dali urgente. Agora, se o Espírito Santo mandar você perguntar o nome dele, mandar você perguntar por que ele está ali, então isso não é pecado, porque o demônio vai te responder e ele está dando um tiro na cabeça dele. E aí, olha que interessante, o próprio Jesus permite isso para que nós, como homens em Cristo, a igreja do Senhor em Cristo, nós que nascemos no pecado, qual é a glória do Senhor? Qual é a glória do nosso Deus? Aleluia! É Ele poder ali ver em que nós, nascidos em pecado, nos convertidos depois em Cristo, como igreja, nós, os seres humanos, em nome de Jesus, destruir as obras do diabo, expulsar os demônios, curar os enfermos e, acima de tudo, queridos, ver uma pessoa curada, liberta e livre de todo aquele sofrimento. Não tem recompensa melhor do que olhar o próximo e ver aquela pessoa, homem, mulher, criança, idoso, novo, jovem, sendo liberto. Pela misericórdia de Deus, os meus olhos têm visto isso muitas vezes. E é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, porque nem sou digno de ter sido chamado por um trabalho desse tão forte. Porque nós lidamos com o inimigo ali, tete a tete, e estamos sempre aprendendo. E eu enfatizo. Cada caso, o Espírito Santo, ele sempre vai mostrar algo. Uma coisa é geral para todos nós. Precisamos sempre depender do Espírito Santo em todas as coisas. Mas lembre-se, Jesus já venceu tudo. Satanás já está derrotado. E nós precisamos fazer a obra do Senhor. Igreja, acorde. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Não permita mais que essa situação ocorra na sua casa e na sua vida. Busque ajuda. Eu sei que tem alguém em alguma igreja aí, em alguma localidade, que tem o Senhor que pode te ajudar. Se não tiver, porque eu sei que este vídeo chega a lugares que a gente não pode ir, ore e o Espírito Santo vai te mostrar alguém. Eu até mesmo, seja este vídeo que está te mostrando para você agora. Você orou e chegou este vídeo na tua frente agora, para que você faça tudo aquilo que eu te ensinei. Eu tenho assim respondido muitas perguntas, muita gente me ligando, até mesmo fora do Brasil. Graças a Deus o canal está crescendo, muitas pessoas inscritas, sem contar aqueles que ainda não se inscreveram. Eu não consigo atender todos, mas na medida do possível eu vou atendendo, porque eu nem tenho tanto tempo, porque eu tenho um trabalho secular, eu não vivo da obra, eu faço um trabalho à parte também. Mas eu tenho certeza que esse vídeo já é de grande ajuda para você. Ore, peça ao Espírito Santo que te dê graça, mas sempre confie e não tenha medo, porque o inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Espero ter te ajudado. Veja os próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva, dê um joinha, clique no sininho para receber os próximos vídeos e divulgue essa verdade nas suas redes sociais, porque assim como você está sendo ajudado, você também vai ajudar outras pessoas. É uma forma, usar essa ferramenta é uma forma, querido, de pregar o Evangelho, de curar pessoas, de libertar pessoas
e que assim seja. Sempre haverá críticas, isso faz parte, nem Jesus agradou todo mundo, mas este canal tem como objetivo ajudar você que está passando por esta situação, e esta é a minha grande alegria, saber que você está sendo ajudado e curado e liberto de todos os demônios, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, veja os próximos vídeos, um grande abraço, que o Espírito Santo te revele grandes coisas, como tem revelado a nós, em nome de Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo.